Angola, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Fórum TPA. Hoje para discutir uma questão sempre atual, a despartidarização do Estado. É uma questão que se discute, aliás, a oposição e vários setores da sociedade têm falado com insistência na necessidade de se despartidarizar o Estado. E a questão que se coloca muitas vezes é despartidarizar o quê e como se faz isso. Este debate surgiu por causa de uma intervenção que aconteceu aqui mesmo, feita pelo jurista Sérgio Raimundo, que dizia que a questão da despartidarização era um falso problema, na medida em que a nossa Constituição diz que o Presidente da República é eleito, ou seja, a nossa Constituição mostra que a eleição do Presidente da República é feita por via do cabeça de lista do partido mais votado e, por isso, essa questão era uma questão periférica, não muito importante, mas o facto é que os partidos e a sociedade acham que é, sim, uma questão essencial. Aliás, a UNITA definiu este ano como um dos anos, como o ano em que vai trabalhar para discutir com o MPLA e com outras forças políticas esta questão da despartidarização. E é por causa disso que trazemos à discussão este assunto com a jornalista Luísa Rogério, com o jurista Mfuka Muzemba, com o Dr. Manuel Loto Tala e com a doutora Paula de Sousa. Aos quatro eu agradeço por terem vindo e eu começo com Mfuka Muzemba. Esta questão da despartidarização é uma questão que deve-se discutir, é uma questão já ultrapassada ou é mesmo um problema que deve merecer a nossa atenção? Muito obrigado. Obrigado, telespectadores, obrigado, companheiros do painel, obrigado, Francisco Mendes. Na verdade, enquanto jurista, sinto-me na obrigação de ter uma intervenção mais concreta relativamente ao tema. Como disse, e não partilho da perspectiva do Dr. Sérgio Raimundo, de que a partidarização do Estado angolano é um falso problema. Não. A partidarização do Estado angolano é um problema concreto. É concreto porque a perspectiva que traz sobre o Presidente da República ser o candidato a Presidente da República ser o cabeça de lista do partido mais votado é em si um princípio da partidarização. Por quê? Porque nós retiramos da Constituição a possibilidade da eleição direta, que é o modo mais democrático da eleição de um Presidente da República, que, por sinal, deve ser o órgão neutro na gestão da República ou na intervenção sobre a política nacional. Então, me parece que essa perspectiva não colhe. E ainda assim entendo que a posição adotada pela nossa Constituição é muito mais partidarizada, porque não permite com que os cidadãos tenham este direito político das quais a Constituição deve garantir, mas que violou os direitos dos cidadãos de se sentirem na condição de concorrerem à eleição presidencial, né? E, sobretudo, dos cidadãos serem coartados desse direito de escolherem livremente a quem deve ser o candidato ou a quem deve ser o Presidente da República. Então, eu acho que é uma perspectiva que não colhe. Agora, temos fundamentos também para sustentar sobre a possibilidade da concretização do que é um Estado partidarizado, como é um pouco o nosso caso. Eu acho que este é um desafio do nosso Estado atual. É um desafio do nosso Estado atual e, aliás, basta pensar que o MPLA, na sua estrutura orgânica, tem um departamento que cuida sobre a reforma do Estado. E se tem isso, é porque tem consciência que a despartidarização é um dos princípios elementares desta reforma do Estado. E é importante que se diga
que, apesar de ter havido sinais de despartidarização, mas há que haver aqui a concretização da despartidarização, que ainda é um caminho longo que nós temos que percorrer. E a despartidarização em si marca um princípio fundamental num Estado democrático de direito, que é a derrota do partido único, né? Nós temos consciência de que, apesar da nossa Constituição adotar o sistema democrático, mas que não seja na perspectiva de Alan quando defendeu a teorização da democracia. O facto dela estar formalmente na Constituição, mas a prática do Estado não ter nada que a ver com a prática da democracia, como defende Sartori, em que tem a ver com o princípio da igualdade e o princípio do bem-estar, que são caracterização da democracia real. Então nós estamos a ver, temos uma possibilidade que a Constituição adota, que é o regime da democracia formal, mas ainda temos algum percurso para atingir a democracia real. Muito bem. Doutor Manuel Lututala, a sua introdução para este debate. Ok, obrigado Francisco Mendes, obrigado colegas do painel, telespectadores lá em casa. O meu enquadramento vai no sentido que o tema é pertinente para este momento que nos encontramos, tentarmos perceber a intenção dos partidos, não só do partido que governa, mas também dos partidos que integram o país, qual é o caminho a seguir. Em princípio, nós fomos chamados a este debate para darmos as luzes à sociedade civil, sendo eu economista e docente universitário, temos que fazer um enquadramento daquilo que nós pretendemos para que este tema torne uma realidade. Não só para a sociedade civil. Os integrantes da sociedade devemos nos unir, todos os intelectuais, encontrarmos uma margem, o que fazermos para a despartidarização do Estado. Significa, no meu enquadramento, preferindo dizer, definir o que é a despartidarização, explicar o que é o Estado. Nós entramos nesta fase, podemos encontrar que a própria despartidarização é retirar a influência e domínio dos partidos nas instituições públicas ou organismos públicos. Depois nós vimos o Estado. O que é o Estado? O Estado, na sua essência, é o povo. O Estado tem um governo, o Estado tem território e tem regiões. E nós agora temos que fazer um enquadramento para o povo perceber como é que temos que fazer essa despartidarização. Pelo menos esse é o meu enquadramento. Devemos levar esta informação aos telespectadores. E os outros... A sua opinião é ou não um problema essa questão da partidarização do Estado? Bom, eu acho que não é um problema o bicho de sete cabeças. Em princípio, nós conhecemos que tínhamos o tempo do Partido Único. Conseguimos chegar no momento de multipartidarismo. É um processo. Significa, não é um caso muito grave. Nós, os integrantes e os fazedores... Por que não é um caso muito grave, Sr. Doutor? Isso todo porque isso pode se fazer. Angola já teve casos difíceis, nós temos processos difíceis, conseguimos ultrapassar. Se eu vou contar, por exemplo, do passado, antes da independência, existiam movimentos de libertação que vieram para a descolonização e para a proclamação da independência. Conseguimos obter resultados. Depois entramos numa outra fase, que foi a questão em 1992 do processo multipartidarismo. Conseguimos ultrapassar essa etapa. E chegamos na fase da Constituição da República de Angola, que deu a margem ao surgimento de outras coligações e outras instituições. Significa, o processo da despartidarização depende da coerência política dos partidos. Qual é o diálogo que o partido tem com seus militantes, com seus integrantes? Então, os partidos políticos devem ter um diálogo coerente, um processo vivo, com uma direção clara, explícita. E nós conseguimos trabalhar nesse sentido. Muito bem. Luís Rogério, qual é a sua opinião para início de debate?
Obrigada, Francisco Mendes, obrigada, colegas do painel. Eu acho que a partidarização é um problema real. A partidarização excessiva das instituições, do aparelho do Estado, de modo geral, é um dos maiores problemas da nossa realidade, da sociedade angolana. Eu não acompanhei o debate em que o doutor Sérgio Raimundo, peço perdão. O doutor Sérgio Raimundo fez essa intervenção, mas não consegui perceber muito bem quais foram os fundamentos. Talvez tivéssemos tirado a declaração do contexto. Porque, como disse o doutor, o ex-deputado, o deputado Fuca Muzemba, só o facto de nós termos uma Constituição que determina o acesso ao mais alto cargo público via o partido político ou por intermédio de um partido político, já é um sinal de partidarização excessiva da nossa sociedade. Quer dizer, em Angola, por mais que se queira, nenhum candidato independente, nenhuma pessoa que não tenha militância partidária pode ascender ao cargo de Presidente da República. Logo, há aí um elemento objetivo para aferirmos o grau de partidarização. Por outro lado, negarmos a partidarização seria evitarmos o óbvio e até passarmos um bocadinho da nossa realidade da nossa história. Porque Angola é um país que durante muitos anos, até 92, foi gerido por um partido-Estado. E os tentáculos do partido-Estado continuam muito presentes. Nós vemos um processo democrático, que foi muito conturbado até 92, e sabemos que quando há guerra, não é guerra, que se atingiu até 2002, as primeiras vítimas das guerras são as liberdades. Portanto, não acho realista dizermos que havia liberdades naquele contexto de guerra, porque não havia. Havia liberdades muito limitadas, os direitos eram cerceados e o partido-Estado estava presente em todos os lugares. Portanto, reconhecer a partidarização excessiva, e acho que é a terceira vez que uso o termo partidarização excessiva, é um dos pressupostos para nós chegarmos à despartidarização. O doutor Lututala fez aqui uma definição... Lututala, perdão. Fez aqui uma definição acadêmica do que é a despartidarização, do que é o Estado. Ok, disse muito bem, mas nós sabemos. Estamos no ano 2018, saímos de uma eleição, o país está num processo de mudança de paradigmas, de comportamentos, de posturas, mas ainda estamos muito longe de termos um Estado despartidarizado. Quer dizer, a partidarização faz sentir em todos os setores da vida do país, com maior incidência para a função pública. A questão das carreiras, já lá chegaremos, e outras, não é? Muitas vezes a própria ascensão depende da militância. Eu, quando falo em militâncias partidárias, não me estou a referir à militância a partir das borboletas encantadas, permitam essa referência, qualquer iniciante partido. Estou a referir-me naturalmente ao partido que governa o país desde a proclamação da independência a 11 de novembro de 1965. Conclua a sua primeira intervenção, por favor. Portanto, vou mesmo concluir, aliás, estamos no início do debate, temos muito tempo para esgrimirmos argumentos. Objetivando e resumindo, a partidarização em Angola é um problema real, é um problema que está devidamente identificado. Agora, devemos discutir os moldes e os passos que devemos adotar para caminhar no sentido da despartidarização, que é algo que vai levar ainda algum tempo, independentemente do partido que estiver no poder. Muito bem. Doutora Paula de Sousa, acha que existe uma excessiva partidarização do Estado, como defende a Luísa Rogério, ou não? Excessiva, não penso que não é o termo certo. Qual é o termo certo? Mas que há, a meu ver, seria inegável dizer o contrário, mas excessiva, não sei. Não posso concordar, mas ainda bem que temos opiniões diferentes, assim é que se faz a democracia. Eu penso, Francisco Mendes, da seguinte forma. Nós hoje está muito em vogue a questão da despartidarização. Dito de outra forma, o fim ou a ausência do domínio e da influência dos partidos na vida do Estado. E permitam-me dizer isso, mas nós, para entendermos o presente, temos que perceber o porquê que falamos tanto, ou que chegamos, por que razão chegamos. Muitas das razões já fui aqui ultrapassada, quando
quando o doutor Lotutala, perdão, falou na questão, e também a Luísa Rogério na questão dos 3 movimentos, ou seja, nós vivemos, nós não nos podemos esquecer, e é bom até que se faça essa repristinação para as gerações mais jovens, nós não nos podemos esquecer que nós até 75, nós tínhamos 3 movimentos políticos. De 75 até a revisão constitucional de 91, tivemos as primeiras eleições em 92. Ou seja, durante muito tempo. Está bem que eventualmente irão pensar, mas por que sempre a mesma desculpa? Não, mas é um facto. Foi este momento que Angola vivenciou. Nós, durante muito tempo, vivemos debaixo de um único partido. Onde nós, naquela altura, houve o apogeu, foi a máxima do primeiro presidente em que disse que, da República, em que disse que não é do partido quem quer, mas quem merece. Ou seja, se Angola tinha decidido seguir o sistema monopartidário, se Angola não está em equação, hoje foi a melhor escolha para Angola, não, mas foi de facto aquilo que nós vivenciamos, onde nós vivíamos e seguíamos os princípios orientadores do Bloco Socialista, em que era encabeçado, como sabemos, por a extinta União Soviética, em que tudo era o critério de avaliação em todas as instituições, desde as Forças Armadas, das distintas unidades económicas estatais, as repartições públicas, o critério de avaliação era predominantemente a militância partidária. Portanto, foi isso que Angola viveu. Em 92 tivemos as primeiras eleições multipartidárias, mudamos. Voltamos a viver eleições em 2008, e ainda bem porque em 92, com a queda do Muro de Berlim, o mundo foi se transformando. Angola não está fora do mundo, está dentro dele. Nós seguimos essas transformações. Se me perguntar se é um problema, perguntava se era um problema. É um problema, mas é um problema em equação. Em equação, na medida em que ainda ontem, quando nós apercebemos que o novo modelo de governamentização que está a ser apresentado, o encontro que o Sr. Presidente ontem teve em Benguela, a aprovação da lei das autarquias do poder local. Portanto, isto servirá com certeza de um modo muito mais efetivo da verdadeira ou da implementação de um Estado democrático de direito. Eu penso que tem-se dito muito bem, o caminho faz-se caminhando, e nós estamos a caminhar. Não estamos no caminho perfeito, não estamos, e lá chegaremos. Concordo plenamente que o critério de avaliação tem definitivamente que deixar de ser a militância, isso sem dúvida. Sem dúvida, temos que ir pelo conhecimento, pela aptidão, pelo mérito. E as questões militares chegarão um dia, e ainda bem, porque nós angolanos somos capazes. Aliás, eu tenho dito com muita frequência que nós, e tenho de alguma forma, muita pena que a imprensa internacional nesse caso não tenha explorado tanto as eleições que nós tivemos, o exemplo de civismo que nós demos para o mundo. Ou seja, isso só mostra que nós angolanos somos capazes de resolver os nossos assuntos e não devemos esperar pelos outros. Nós temos essa capacidade e ninguém vai resolver limpar a nossa casa, o vizinho não vai limpar melhor que nós. Eu penso que estamos no caminho certo. Pronto, antes de partirmos para as questões concretas, não sei se alguém quer, diga, foca-me. Não, Francisco Mendes, era simplesmente para fazer uma pequena correção. Que quer corrigir aqui? Não. O doutor Lotutala. Exatamente, sobre a definição do Estado, né? O que o doutor apresenta são elementos do Estado, que é o território, o poder político e o povo, né? Mas, de alguma forma, o conceito de Estado é simplesmente uma comunidade política e independente, integrada por governantes e governados. Então, o que o doutor apresentou é simplesmente os elementos. Era só para não deixar uma perspectiva um pouco desajustada aos nossos telespectadores. Agora, vale a pena ainda assim considerarmos que a perspectiva que traz a doutora sobre o encontro que o Presidente da República teve ontem, de alguma forma marca
um passo fundamental para a concretização de um princípio fundamental na Constituição, né, que é a consagração das autarquias locais. Mas, embora vivemos numa situação de inconstitucionalidade por omissão, porque a Constituição prevê a existência de autarquias, mas ela não é implementada, não existe. Embora haver esse sinal que pode desembocar numa vontade política de as realizar, mas ainda assim entendo que nós temos que sair da ideia do país promessa, né? Já dizia Manuel Santos Limas que se continuarmos a ser um país promessa e cheia de boas intenções, adiada para os mais pessimistas, somos o país do cada vez pior. Voltando à partidarização, a questão que eu coloquei é como é que se faz essa despartidarização? Que passos é que devíamos dar para avançarmos muito mais? Bom, nós não podemos desenhar caminhos sem antes esgotarmos a condição em que nos encontramos, né? Porque a despartidarização obedece uma vontade política. Mas não existe vontade política para se fazer isso? Não. Bom, há sinais tímidos, né? Há sinais tímidos. E é importante que, nesse aspecto, nós saiamos dos discursos para a ação. Estou lembrado, por exemplo, que não é possível nós falarmos da despartidarização sem falarmos da revisão constitucional. A nossa Constituição em si é um alimento para a partidarização do Estado. Acha que esse é um dos primeiros passos? Tendo em conta as suas nuances, né? Nós não podemos falar de despartidarização do Estado se, porventura, continuarmos com o modus de designação dos juízes. Por exemplo, estamos recordados ainda ontem que o Presidente da República fez a designação dos juízes do Tribunal Supremo, né? Estamos a falar do Supremo, temos os provinciais e enfim. Então, nós não podemos falar... Você acha que isso não precisa partidarizar? Não, é isso que eu estou a dizer. A reforma... Não. Eu estou a falar, quando eu falo da revisão constitucional, eu estou justamente a dizer que há competências que o Presidente tem e que, por sinal, são competências a mais, né? Que deveríamos, nessa altura, rever para nós consagrarmos o Estado democrático e de direito, porque são poderes dispares. Uma coisa é termos um poder legislativo que tem que ter uma certa independência junto do poder político, outra coisa é o poder político que não tem que interferir no sistema judicial. Tá bem, mas acha que o nosso sistema judicial é partidarizado? Bom, não, eu não diria assim. Mas eu digo, como é que diria? Mas eu digo que os sinais que nós temos do modo de designação dos juízes, né, e dos procuradores são, sobretudo, pessoas muito identificadas com o partido. Isso é uma situação que não se pode esconder, né? É raro e não é sinal visível termos nessas designações pessoas... Não, doutora, não. A partidários, entre aspas, eu vou... Não deve ter militância partidária, mas deve ser né, partidária. Sim. Uma coisa é nós discutirmos o que é, outra coisa é discutirmos o que deveria ser. Eu estou a dizer o que é. O que deveria ser é que os juízes tinham que ser apartidários, mas eles não são na medida em que são designados, porque são designados os juízes ainda que tenham uma certa ligação, mesmo que não tenham participação ativa no partido, como são limitados pela lei, mas que de alguma forma são pessoas que têm alguma ligação com o partido. Isso é visível, nós conhecemos muitos que foram nossos professores, muitos que são nossos amigos, nós conhecemos. Mas não é por aí. Não é por aí. Então,
E dou-lhe outro exemplo da necessidade da reforma do Estado e também da revisão constitucional. Nós temos uma Comissão Nacional Eleitoral extremamente partidarizada. Partidarizada do ponto de vista da representação única e exclusiva dos partidos políticos. Não é possível nós falarmos de despartidarização nesse contexto, né? Porque quando há essa representação partidária única e exclusivamente nestes órgãos, a discussão passa no interesse dos partidos e nunca no interesse da República, nunca no interesse da sociedade, dos cidadãos, do Estado. O doutor, e é o que nós temos estado a assistir do ponto de vista prático. O doutor Manelo Totala quer rebater no Fuca Mzemba. Tem a palavra. Eu discordo um pouco com o Fuca, porque em princípio, na minha caracterização, quando eu estava a dizer os dois termos cientificamente, significa o Estado que nós estamos a dizer para despartidarizar. Compõe-se o governo, tem o povo e o território. Quer dizer, não quis fazer a própria definição que o Fuca acabou de dizer. Nós temos que ter em conta que são processos. O que eu vejo é que estamos a misturar muitas situações e fugimos do tema. Se nós queremos falar da despartidarização, repito mais uma vez, é uma questão dos partidos, tanto o partido que governa e os partidos da oposição. O diálogo deve ser coerente, porque é um processo novo. E esse processo deve ser discutido em termos explícito e claro. O que é que nós pretendemos? Se nós temos as Ele avançou duas questões, doutor Totala. Fala da necessidade da revisão constitucional. Fala da alegada... ele não fala politização, mas acha que os juízes são indicados, têm uma certa ligação com o partido que governa. Avança duas questões. Concorda com ele? Acha que é mesmo assim... acha que a nossa justiça tem essas características aqui avançadas pelo Fuca? Ok, eu discordo porque, em princípio, os juízes são escolhidos por mérito. São pessoas que têm uma formação, independentemente da filiação partidária, têm um processo de avaliação. O juiz não pode ter afiliação partidária. Estou a dizer independentemente, se bem que não tem afiliação partidária. O Fuca disse que conhece, eram seus professores, nesse sentido. O critério da avaliação dos juízes, eu acho que tem um grêmio que avalia no sentido dele pertencer neste grêmio. O que é que eu pretendo dizer nesse momento? A revisão constitucional não é um processo tão fácil para ser discutido neste momento. O que nós pretendemos é a possibilidade de despartidarizar o Estado ou não. É isso que nós temos que avaliar. Mas vamos entrar em questões concretas. Ó, Soutor, quais são os passos que acha que devemos ir dando para avançar para esta questão da despartidarização do Estado? Para mim, os primeiros passos, por exemplo, o partido que governa, e já vimos o exemplo concreto, avançou já com o plano e o projeto para eleições autárquicas. Já é um bom passo que vai levar ao Parlamento. O outro passo a seguir é o partido que governa discutir internamente com coerência o processo de despartidarização. Logo que termina este processo, os outros partidos da oposição devem também pensar nesta margem como é que tem que se fazer a despartidação. Por quê? O Fuca acabou de dizer na questão dos partidos nas eleições. O que é a composição da CNE? Da CNE, por exemplo, podemos dizer isso. Dificilmente nós podemos dizer que a CNE é partidarizada, porque em princípio tem comissários de outros partidos que integram a este grêmio. O que é que nós podemos dizer nesse sentido? A nossa Constituição permite que o candidato deve estar filiado a um partido, através de um congresso é proposto um candidato com um programa para a governação. Eu lembro-me que cada partido teve o seu programa, fez campanha, porque a Constituição se o diz. Agora, esta Constituição também, o Fuca esteve no Parlamento, é um dos integrantes que conseguiram votar, e neste momento, se haverá
revisão constitucional, então deve principiar também de um diálogo onde todos vão concordar e ratificar. Ontem estava a escutar na rádio, completamos, acho que 8 anos depois de nós aprovarmos a nossa Constituição, e os juristas estavam a dizer, a Constituição ainda tem um passo, nem necessário por enquanto ratificarmos, porque o processo ainda é contínuo, nós devemos acompanhar. Então, como? Então, nesse sentido, nós retribuímos a responsabilidade ainda, nesta margem, aos partidos políticos, redefinir internamente o que é que eles pretendem no concreto para a sociedade civil perceber. Mas, doutor, acha que essa questão, a discussão de despartidarização é um monopólio dos partidos? Porque eu acho que a discussão parte mais nos partidos da oposição, que dizem que as instituições estão mais partidarizadas nesse sentido. E eu digo, em princípio, o FUCA nunca foste numa empresa solicitar um emprego que ele peça um cartão do partido. Ai, não. Não, eu digo, por exemplo, não sei se, quer dizer, nesse sentido, o FUCA, não sei se tem essa experiência, que já foste numa empresa, tanto do Estado, numa empresa privada. Não, eu pergunto, pelo menos, a nós todos, se isso já aconteceu. Não, chega a ter razão, porque eu nunca concorri para nenhum emprego, né? Tá bom, nunca concorreste, está bem. Mas, em princípio, devia ter esta noção a dizer. Se fosse. É que, não, mas... Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Conclua. O que nós pretendemos neste momento, como integrante da sociedade civil, é tentarmos dar às luzes verdes o que é que nós, concreto, queremos dizer à sociedade civil para a despartidarização do Estado. Em princípio, vou dizer qualquer coisa que todos podem perceber. As instituições do Estado, que neste momento estamos a discutir para a sua despartidarização, significa um processo que nós temos que perceber e acompanhar. Estamos a dizer, pelo menos nas empresas públicas, que agora as empresas públicas têm regulamento e regimento. O que nós devemos debater é a privatização do empresariado privado. Se nós conseguirmos ter o setor privado, esse é um passo. Sim, doutor, conclua mesmo. É um passo no sentido de evitarmos o monopólio Estado, isso que podemos dizer. Mas nós, no nosso contexto, isso que é um processo que tem fase. Tem a palavra a Luísa Rogério. Como é que passo você acha que devemos começar a dar para despartidarizar o Estado? Obrigada, Francisco Mendes. Antes de responder, eu agradecia que me permitisse fazer aqui uma pequena clarificação. Quando o doutor Loto Tala citou um FUCA Muzembe, eu pensei que tu ia falar de sentido figurado. Não um FUCA, ex-deputado, jurista, mas um FUCA cidadão, não é? Cidadão, um FUCA cidadão angolano, se nunca tinha ido a um emprego, poder solicitar emprego, empréstimo bancário, fosse o que fosse, e que lhe tivessem pedido um cartão de militante. Claro, não é tão taxativo quanto isso, né? Não pede exatamente um cartão de militante, mas nós sabemos que o cartão de militante é referência. É referência até no trânsito. No trânsito? Sim. Como assim? Eu conheço, já vi pessoas que estavam, o agente regulador pediu a identificação e a pessoa disse que estava muito atrasada, ia para uma reunião do partido e mostrou o cartão do partido e deixou-lhe passar. A câmara pode passar. Ok. É um exemplo só, não quer dizer que o partido em causa, o partido no qual esse cidadão milita, seja responsável. Mas estaríamos a dizer que isso não acontece, seria taparmos só com a peneira. Porque ouvimos rádio, ouvimos televisão, portanto, ouvimos a comunicação social, estamos em contato com a comunicação social e hoje, sobretudo, temos o advento das redes sociais, onde há denúncias de casos, alguns deles até de arrepiar. Portanto, por isso é que eu dizia há bocadinho que há uma excessiva partidarização do aparelho do Estado. Quais são os passos? Em primeiríssimo lugar, temos de reconhecer que há partidarização excessiva.
Se nós reconhecermos que há partidarização, é um termo um pouco difícil para mim. É melhor ser o fim da partidarização. Tão desagradável, não é? Tão desagradável, tão antipático, que acaba por ser difícil de pronunciar. Dizia, temos que reconhecer, em primeiríssimo lugar, que isso existe. E, como dizia a doutora Sousa, nós não podemos omitir a nossa história. Os tantos anos de gestão do MPLA sozinho, sem acompanhantes, os tantos anos de gestão do MPLA com acompanhantes, os tantos anos de gestão do MPLA com maiorias qualificadas, os tantos anos de gestão do MPLA que permitiram que realmente nós atingíssemos esse estado de coisas. Agora, os partidos políticos no poder, da oposição, mas não só, sociedade civil. Quando falo sociedade civil, estou a referir-me às organizações, igrejas, cidadãos, estudantes. Todos nós devíamos discutir muito sobre a questão da despartidarização. Depois disso, tomar atitudes, ok? Reconhecer o problema, tomar atitudes e ver o que é que podemos, como é que podemos mudar. Para começar, acho que devia haver mecanismos de denúncias. Há denúncias através da comunicação social, sim, através das redes sociais, mas normalmente não passam disso. A PGR, por exemplo, que é a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão fiscalizador da legalidade, senhores juristas, para não ter dito nenhuma barbaridade, e a própria Provedoria de Justiça deveriam prestar maior atenção a esses casos. Há necessidade também da revisão constitucional. O facto da ascensão ao mais alto cargo do país ser por via de um partido político, para mim, já limita, já fere direitos constitucionais. Quer dizer que eu, ou qualquer um de nós, se algum dia tiver a pretensão de ser militante de um partido político, ou ser Presidente da República, terá necessariamente que militar num partido político. E eu acho que não devia ser assim. Há critérios, sim, tem que haver critérios, não pode ser Presidente da República, não pode decorrer de uma vontade, de um sonho, sim, há critérios, mas essa da partidarização ou da militância não devia ser nenhum deles. Depois, a questão da designação dos juízes. Ok, os juízes são independentes, as leis são claras, aliás, é um país, tem-se dito, dizem juristas, qualquer pessoa, qualquer leigo, até como eu consigo perceber, que Angola é um país que tem boas leis. Mas da existência de boas leis, a sua aplicação, a sua materialização vai em passos gigantes. Portanto, não são as boas leis, é necessário que tiremos as boas leis. Mas está a querer dizer o quê? Os juízes, a designação dos juízes também tem a ver com esse critério que estamos aqui a discutir? Não estou a dizer que tem a ver com isso, não estou a dizer que os juízes sejam partidarizados, mas estou a dizer que o facto de partidos políticos, sejam eles quais forem, designarem juízes, é um elemento que permite aferir a existência de partidarização, ok? O ideal seria que houvesse... Os partidos políticos que designam os juízes também indicam juízes, depois são eleitos para a Assembleia Nacional, não é isso? Para o Tribunal Constitucional. Para o Tribunal Constitucional, sim. Para o Tribunal Constitucional, por exemplo. E o Tribunal Constitucional é um tribunal, portanto, é um instrumento fundamental até para a fiscalização da própria Constituição. Esse é um elemento. Vamos ver as autarquias também. É importante termos as autarquias. Mas, dizia há bocadinho o Francisco Mendes, que estava, que é o doutor Luto Tala, se a questão da partidarização ou da despartidarização deve ser um monopólio dos partidos políticos. Não, não deve ser. O que se passa aqui é que os partidos políticos são a alavanca para o funcionamento da sociedade. Tudo gira em torno dos partidos políticos. Quando os partidos políticos são, sim, elementos fundamentais, são elementos precisos, decisivos, mas não são os únicos em torno dos quais deve gerar o funcionamento e o desenvolvimento das sociedades. E eu achava que, depois das autarquias, a comunicação social. É importante despartidarizarmos a comunicação social. É importante despartidarizarmos a própria ERCA, a entidade reguladora da comunicação social, integrada por quê? Fundamentalmente por partidos políticos. Ou por elementos, perdão, disse uma asneira, peço desculpas, reformulo o meu pensamento, que pretendia dizer. É integrada por jornalistas indicados por partidos políticos. Evidentemente, eu não estou a pôr em causa a idoneidade desses jornalistas, porque conheço-os todos, são colegas, aos quais devo o máximo respeito e reconheço a sua capacidade, mas não deveria ser este o critério. Portanto, por partidos políticos e organizações da classe, mas fundamentalmente partidos políticos. Há outro exemplo. Para concluir. A provedoria, por exemplo. A provedoria.
um elemento extremamente importante. Ok, vamos dizer que o facto de ter indicado um provedor de justiça que foi mandatário, é isso? Do partido no poder nas últimas eleições, teve um cargo, já não sei qual é, teve na CNE, já não sei qual é. Foi mandatário do mandatário, exatamente. Para provedor de justiça não quer dizer rigorosamente nada. Não quer dizer rigorosamente nada, mas quando penso no doutor, cuja competência evidentemente não estou em condições de questionar, associo mentalmente ao partido político. Portanto, é bom que se busquem pessoas, figuras de outras áreas da sociedade para cargos públicos. Acho que agora o Presidente deu uma boa indicação quando integrou pessoas, o Dr. Ismael Mateus, o engenheiro Fernando Pacheco, foi vamos fazer uma lufada de ar frio nesta questão das nomeações e indicações para cargos públicos, dizia o Dr. Ismael Mateus, do engenheiro Fernando Pacheco, além de outros que não vou mencionar, necessariamente para o Conselho da República. Portanto, Francisco Mendes, atitude. Temos que mudar, temos de reconhecer e temos que monitorar esse processo de despartidarização da nossa sociedade, que realmente, às vezes, é demasiado escancarado. Tem a palavra a doutora Paula de Sousa. Obrigada, Francisco Mendes. O que é que podemos fazer para acabar, a meu ver? Mudar as nossas mentalidades. E o exemplo que a Luísa Rogério acabou de dizer é bem patente isso. A Luísa deu o exemplo de que o condutor mostrou a carta e o polícia deixou passar, certo? Não, mostrou o cartão de militante. Mostrou o cartão de militante a um agente de trânsito e esse deixou seguir. Isso só mostra a mentalidade. Exatamente. Portanto, isso mostra a mentalidade. Porque não houve nenhuma ordem, nenhuma instrução ali no momento do partido. Portanto, isso mostra a nossa mentalidade. Isso nós já falamos aqui. O que nós temos que mudar é a nossa mentalidade. Está enraizada em nós. Os têm na sociedade. A polícia vive cá neste país. Mas está tudo a ser transformado. Olhe para nós a termos aqui esse debate. Na TPA, nós estamos a ter um debate sobre despartidarização na TPA. Não é TVzinho, é TPA. Isso mostra... Não, isso só para dizer que é o processo, é essa mudança que nós estamos a fazer. Eu acredito, enquanto cidadã, sou completamente a favor de uma total despartidarização. Eu acredito que o critério para tudo e para todos tem que ser igual e apenas único. Competência, conhecimento, mérito, só. A minha militância será a minha militância. E eu acredito também, porque acredito no meu país, e ainda bem que assim é, senão não estaria aqui, que nós estamos a fazer isso. Nós estamos a debater. Enquanto nós debatermos, enquanto houver referendos, enquanto encontrarmos pessoas preocupadas em fazerem política, porque política é cidadania, é isso que nós estamos aqui a fazer, nós chegaremos ao dia em que, e aí também deixe-me fazer aqui uma ressalva, é importante, hoje estamos a discutir sobre a despartidarização, porém, temos que ter atenção para amanhã não estarmos a discutir, daqui a uns anos não estamos a discutir da inclusão. Ou seja, agora não queremos nenhuma influência, nenhum domínio do partido político sobre nenhum assunto e amanhã o critério será, não porque temos que trazer o partido A, o partido B ou o partido C. Porque tem que ser o partido a ser incluído, o partido político a ser incluído. Portanto, e aí acabaríamos numa inclusão. É preciso que nós também, enquanto refletimos a questão do fim da partidarização, é preciso que também tenhamos essa questão em atenção. Eu não podia deixar, como amiga primeiro como cidadã, segundo como amiga de muitas juízas, sobretudo, e por respeito a muitos juízes que foram meus professores na Faculdade de Direito, de não concordar totalmente com o que foi dito aqui, não em relação, claro, à revisão constitucional. Isso é uma opinião do meu colega, e até eu gosto quando as opiniões divergem, significa que estamos de facto numa democracia. Agora, não posso, e em respeito a juízas que comigo privam, e em respeito a todos os professores que me transmitiram conhecimento ao longo dos 5 anos de uma licenciatura em Direito, não posso dizer concordar que os juízes em Angola são partidários. Não posso. Pelo menos não os que eu conheci, não os que comigo privam.
Nunca tiveram a sua postura. Ao contrário. Eu acho que não foi ao dito contrário. Isso. Taxativamente foi dito. São Sim, partidários, foca. não. Foi dito. O foco Os assim. juízes são partidários. Eu acho que o Peço ter ouvido isso, não corrijam se tiver. Não, juízes, não foi a Luísa Alfredo, foi o meu colega. Okay. E não e por isso é que eu estou a fazer aqui a ressalva. Não me refiro sequer à revisão constitucional. Não. A menos que eu tenha percebido mal. E se foi assim, retiro o que estou a dizer. Mas penso que percebi isso. Portanto, em respeito a estas pessoas, eu devo calar-me seria a consentir. Mas deixa-me fazer uma pergunta assim muito isso às direta. pessoas que eu conheço. E essa é uma questão, nós temos que entrar para questões concretas para não devagarmos. A questão das... Não, vai continuar com a palavra. Muita gente diz que a nossa justiça também sofre com esse problema da partidarização, que é... pronto, favorece um partido, como se diz. Acha que essa é uma questão real ou é uma questão que não tem cabimento? Em relação à justiça? Sim. Porque é uma das questões também que se coloca quando discutimos essa questão da despartidarização. Não, eu penso que não é real. Em relação à justiça, eu penso, isso é uma questão, isso é uma opinião pessoal, Francisco Mendes. É uma opinião pessoal. E a minha opinião é que não. É que não. Assim, nós podemos estar, uma coisa é nós falarmos na morosidade da justiça, que existe, existe. Agora, dizerem que a justiça em Angola favorece por partido político ou por partido no poder, eu não concordo. Mas sobre essa questão, e esta há de continuar a ser a minha opinião pessoal, independentemente dos presentes pensarem o contrário. Pronto. Faço a minha defesa. É a palavra Foca Moçã. É muito simples navegar nesta perspectiva. O Procurador-Geral da República, numa entrevista, diz que a Procuradoria não tem condições para investigar casos de corrupção. Mas, no entanto, o cidadão que rouba a galinha é o que vai parar na cadeia. Há condições para prender um cidadão que rouba a galinha, que rouba um telefone, mas não há condições para se prender quem desgraçou o erário público, por exemplo. Francisco Mendes. Não vai falar que quer chegar ao onde? Não, porque aqui isso significa nós estamos num país, onde é que está a... Não, porque nós estamos num país que há pessoas intocáveis, que há agentes com poderes que não podem ser tocadas. Essa é a grande realidade do nosso sistema judicial. E isto é feito na base desta teorização da partidarização do Estado, porque há pessoas com peso no partido, no Estado e tudo. Não se pode chegar e investigar. Se tivéssemos que estar aqui para discutir o sistema de justiça, e aliás tenho muita vontade para discutir isto enquanto um profissional do direito, mas que não é o caso, não é o tema, mas é sempre bom aferir essas questões, porque o que está em causa é o direito. O direito visa a justiça, e é esta justiça que tem 2 pesos e 2 medidas. Serve para uns, os menos fracos, e não serve para os outros, os mais fortes. Então, pressupõe dizer que o nosso sistema de justiça é muito frágil, não responde aos desafios do futuro. Aliás, o próprio presidente João Lourenço disse hoje que precisa da justiça, sobretudo do Tribunal Constitucional, para ajudar o combate à corrupção. Mas me parece que é uma contradição quando os operadores do direito reconhecem, da justiça, reconhecem que não têm condições de atuar, mas é o poder político que quer esforçar para essa situação. Não é aí a discussão. Agora, aqui questões, exatamente. Eu penso que no âmbito da despartidarização, os caminhos que se apontam são muito longos. Longos por uma questão muito simples. É importante nós percebermos que a concretização do Estado democrático, da despartidarização, vai ser efetiva com a alternância de poder. Um partido que governa o país desde a independência até os dias de hoje é muito difícil, sobretudo quando um partido confundiu sempre com o Estado. E nós sabemos disso. O tempo que tivemos de regime de partido único, né, foi um tempo muito suficiente para mentalizar nas pessoas sobre o peso do cartão de militante e do bilhete da identidade. A Luísa não deixa de ter razão quando dá aquele exemplo. Nós
estamos recordados, durante algum tempo atrás, o quanto era muito... se tinha mais valor ser membro do Bureau Político ou membro do Comitê Central, né, do que ter qualquer uma outra função do Estado. Isso são realidades. Mas, mas a doutora não deixa de ter razão quando diz que é uma questão de mentalidade. Mas é o que deveria ser. Nós estamos num país que é. O que é? Para concluir, doutor. O que é aqui conclua, por favor. O que existe aqui são as ordens políticas que, por sinal, acabam por extrapolar os direitos e liberdades dos cidadãos, como disse a Luísa. A comunicação social é um setor fundamental que não pode ser partidarizado. Mas a comunicação social é partidarizada? Não, eu sinto que sim. Aliás, essas nomeações sobre as direções dos órgãos... Exatamente. Francisco Mendes, eu de ti reconheço um jornalista democrata, com consciência própria, mas não vou acreditar que não seja alguma coisa que motiva a nomeação, né? Senão a Luísa também estaria aí. E estamos a falar de pessoas que têm um certo percurso e uma certa dimensão e um certo conhecimento, um certo domínio sobre a comunicação social e que merecem enquanto cidadãos. Mas não é o que nós assistimos. Assistimos aqui indicações de pessoas que têm alguma ligação com o partido. Esse é que é o nosso problema. Assim não conseguimos despartidarizar o Estado. É importante esta inclusão. O exemplo que a Luísa dá sobre a integração do Ismael Mateus, Fernando Pacheco, agora assistimos em Cabinda a nomeação do Padre Congo, que eu saúdo e com muita vivacidade, né? O que também é mau, porque as pessoas, sobretudo da oposição, criticaram o Padre Congo. Aliás, o jornal Folha 8 trouxe à ribalta a ideia de que o Padre Congo vendeu-se pelo facto de ter sido nomeado, o que também não é verdade, né? O facto de uma pessoa que pertence a uma circunscrição territorial e que defenda a dedo e unha este território e abraçar os desafios para o desenvolvimento desse território, estando na governação, não pressupõe dizer que o indivíduo se vendeu, né? Porque quando temos o Raul Tate e tantos outros que foram noutras listas de partidos e foram eleitos deputados, ninguém criticou. Agora, não se pode criticar o padre. Mas esse não é um exemplo claro? É falta de tolerância. Essa tal tolerância que nos faz acreditar que se os outros que são dos outros partidos da oposição que criticam esse modus operandi da despartidarização do Estado, que se tivessem lá, teriam também fechado sem copa, como faz o partido no poder. E nós temos que anunciar... Mas conclua, Dr. Fuca Mzembe. Não, mas é o debate, né? Sim, mas você não pode monopolizar o debate. Não estou. Aliás, ser a pessoa com menos tempo de intervenção. Não, mas conclua já, por favor. Mas é justamente isso, né? Nós precisamos concretizar a despartidarização através de uma governação inclusiva. Muito né? bem. Doutor Manuel Lututala. Obrigado, Francisco Mendes. Em princípio, nós estamos no começo do debate deste tema. Já nem tanto, doutor. Em princípio, estou a dizer no princípio por quê? Isso vai levar ainda muitas etapas e vai envolver muitos intervenientes, fazedor da política, da sociedade civil. O que é que eu pretendo dizer neste momento? E repito, mas se calhar pela terceira vez, que depende da vontade política dos próprios partidos. O que é que vou dizer nesse sentido? Vou dar um exemplo concreto, por exemplo, na Alemanha, que até agora não tem um governo. Por quê? Os dois partidos que querem fazer a coligação do governo, há um desentendimento. Já chegaram a acordo.
Já chegaram agora a acordo, Sim, mas os dois partidos devem ir a um congresso. O partido SPD, os próprios jovens, dizem que estão traídos porque eles não se revêem na política de uma coligação. Então, a vontade política dos partidos ajuda daquilo que nós pretendemos ter como uma linhagem na despartidarização do Estado. A sociedade civil tem uma responsabilidade acrescida, as igrejas, ONGs, nós temos que discutir isso para termos em conta o que é que nós pretendemos. Falou-se agora do caso Padre Com, é um exemplo evidente. Se bem que é inclusão, muitos podem dizer não é política de inclusão, mas já é uma iniciativa boa de criarmos essas condições, e o Fuca também citou, e é bom, que no Conselho da República entraram também elementos para a sua própria inclusão. Significa que Angola é um país que teve os seus problemas, mas está a entrar em fases cruciais para conseguir também redefinir outros pontos. Se nós pensarmos Angola de ontem e Angola de hoje, nós não estaríamos aqui a debater este tema. Significa, paulatinamente... A Angola de ontem já debateu também. Não, estou a dizer, no tempo do Partido Único... Já debateu estou a dizer, também, nem por isso não, deixa eu terminar a minha lógica. É a seguinte, nós estamos aqui numa televisão pública. Deveria ser esse debate num canal privado. Significa... São etapas que nós... Por que tem que ser num canal privado? Por quê? Se eu acompanhar o Fuca... Eu penso que é um pouco o que eu tentei dizer, o que eu disse sim. um bocado de outra forma. Ou seja, o facto de nós estarmos aqui mostra que de facto há mudanças. Já há uma vontade. Penso que é isso que eu... É isso que eu pretendo dizer, que já há uma vontade, porque tudo principia na vontade. Se nós não tivermos vontade... Nunca podemos alcançar algo. Deixa eu só terminar, Fuca, depois vai dizer. Fuca, espera um minuto. O mais importante neste momento é que nós fomos convidados para trazermos este debate até aos telespectadores. O que é que nós pretendemos, o que é que nós temos. É por isso que somos diferentes em termos de área de saber, economista, jurista, jornalista. Na qualidade de economista, digamos, da socialização, da própria sociedade nós vivemos. Temos integrantes das igrejas, temos intelectuais, temos outros homens. Significa o nosso debate neste momento. Muita gente está a fazer também análise, a dizer qual é a linha que temos que seguir. O mais importante... E nós podem ser conotados com partidos políticos pela forma de pensar diferente. Conotados pode ser sim ou não, porque em princípio a doutora disse as ideias divergem-se, as opiniões não são iguais. Ainda bem. E é muito importante. Bem, por isso que estamos aqui nesse debate. A defender uma causa justa da despartidização do Estado. Doutora Totala, conclua, vamos ter que ir para o intervalo. Então, o que eu posso dizer neste momento, no sentido de termos uma margem de uma resposta clara. Primeiro, a nossa mentalidade deve mudar daquilo que nós pensamos. Porque, em princípio, só conectamos coisas negativas. Em vez de termos em conta os esforços feitos e que têm feitos, nós só nos agarramos em coisas negativas. Primeiramente, a mentalidade, o diálogo, a troca de impressões. Esses fóruns devem ser sensibilizados e encorajados para termos, pelo menos, uma ideia como fazer a despartidarização. Muito bem, mas repito mais uma vez... Não, vamos ter que ir para o intervalo mesmo. Quando regressarmos, vamos falar da questão que se coloca quando se discute a questão da partidarização, que é apontada muitas vezes, é a questão da função pública. Vamos também falar dessa questão da comunicação social que vocês fizeram referência, mas são questões que vamos falar quando regressarmos do intervalo comercial que fazemos agora. Até já. Mais uma vez, boa noite, bem-vindos à segunda e última parte do Fórum. Estamos a falar da despartidarização do Estado com a doutora Paula de Sousa, Fuca Muzemba, Manuel Loto Tala e a jornalista Luísa Rogério. Voltamos à doutora Paula. Uma das questões que se coloca quando fala-se dessa questão da despartidarização é a função pública. Defende-se muito essa questão da despartidarização da função pública, diz-se, algumas pessoas alegam que para se entrar na função pública existe cartão de militante. O facto é que o MPLA diz que isso não é verdade, que as pessoas entram para a função pública por mérito. Acha que a função pública deve ser despartidarizada ou, na sua opinião, esse já não é um problema?
Eu acho que tudo deve ser despartidarizado, inclusive a função pública. É verdade que durante muito tempo levantou-se a questão das CAPs dentro das instituições públicas. Presumo que isso seja uma fase que já foi ultrapassada, mas Francisco Mendes, perante tudo que já foi aqui dito, discutido, analisado, eu penso que o mais importante, além da mudança de mentalidade que nós angolanos precisamos, porque se por um lado o cidadão angolano está cada vez mais participativo, está portanto mais expectante, interessa-se pelas coisas, e nós não podemos não focar, penso que já é um erro quando nós colocamos a pergunta dessa forma, na função pública. Tem que ser em todo o lado. Não, estamos em todas as áreas. Estamos aí em várias áreas. E eu penso que na questão da função pública, presumo que essa é uma situação que já não é um problema. Neste momento, penso que não é um problema. Acha que não é um problema? Acho que já não. E como é que vê as críticas que se fazem de muita gente que diz ainda que tem dificuldades para entrar na função pública, se existe cartão militar? Acha que existem aqui exageros? Podem haver casos isolados. Podem haver casos isolados. Somos muitos milhões. Podem haver casos isolados. Acredito que sim. Mas na totalidade, não. Não sei. Ao menos que eu esteja muito pouco informada. E eu acho que eu sou uma pessoa um pouco bem informada. Concluiu, doutor? Concluí? Não. Eu penso, Francisco Mendes, que que mais importante do que nós criticarmos é nós tentarmos arranjar soluções para os nossos problemas. Já disse e repito, eu não concordo com a partidarização. Não concordo. Eu concordo que o critério tem que passar sempre, tanto na função pública como não, tem que passar sempre pela competência, pelo conhecimento, tem que existir ética, ideologia, tudo isso. Mas penso que mais importante do que nós criticarmos, mais importante, nós estamos a viver, como já foi aqui dito várias vezes, nós estamos a viver um processo de mudanças. Se nós nesse processo de mudanças ficarmos a tirar uns aos outros, nós não vamos arrumar a nossa casa. Não vamos. Nós temos que, independentemente do partido político que o cidadão pertença, nós precisamos, Angola precisa da participação de todos, das ONGs, da sociedade civil, dos apolíticos, de todos. Todos nós temos o nosso contributo para dar. Muitas das vezes, se não temos o conhecimento técnico-científico, nós temos experiência profissional. Nós podemos fazer Angola desenvolver muito mais. Mais do que estar preocupada, não que isso seja um problema menor, até certo ponto é um problema menor na medida em que nós já falamos na implementação, em que já está a ser implementado a despartidarização, refiro-me aqui. Eu penso que nós, mais importante do que tudo, é olharmos para Angola de forma harmónica, de forma coesa e dando de todas as formas que pudermos o nosso contributo. E como nós sabemos, o contributo maior que nós podemos, enquanto filhos dessa terra, podemos dar é, de facto, pela valorização do capital humano, é pela educação. Se nós não tivéssemos sido apanhados, digamos assim, por essa crise económica que as razões todas nós conhecemos, a redução do barril do preço do petróleo, nós já estaríamos muito mais evoluídos. Ou seja, estamos há 2 ou 3 anos praticamente quase estagnados. E há um retrocesso a todos os níveis. Nenhum país sem educação, nenhum país sem desenvolvimento económico consegue sustentar-se. Então, nós estamos em nossa casa, estamos a discutir os assuntos, vamos arranjar soluções. Quando eu olho para uma lei, quando eu vejo que agora a questão das autarquias locais, o projeto orgânico da Lei de Bases do Poder Local, quando eu vejo, obedece nos termos da Constituição o princípio do gradualismo. Quando eu vejo ontem, como cidadã, sentada em minha casa, a ver o telejornal e a perceber-me que, de facto, as coisas estão a acontecer, eu tenho que me sentir satisfeita.
Tenho, porque eu vejo que afinal não estamos parados. Alguma coisa está a acontecer, é visível. Concluir, doutora. Para concluir, nós somos capazes e não podemos desistir de nós mesmos. Muito bem, Luísa Rogério, essa questão que se coloca da função pública. Francisco Mendes, eu acho que nós temos toda a necessidade de fazer uma desmantelação urgente e efetiva dos tentáculos da partidarização em todos os setores da vida social em Angola, incluindo na função pública. Portanto, em todas as áreas de trabalho, incluindo na função pública. É evidente que é muito difícil nós provarmos, não é? Ou alguém pedir diretamente um cartão de militante a um candidato, a um cargo na função pública, ou para uma promoção. Mas fica subentendido, porque o cartão de militante... Mas fica subentendido como, Luísa? Se não se pede cartão de militante, quem consegue provar? Cartão... Fica subentendido como? Tenta lá explicar. Fica subentendido como? Vamos lá ver. Um exercício básico. De todas essas nomeações que foram feitas, ao mais alto nível, a nível intermédio, quantos são militantes do MPLA? Ou melhor, quantos não são militantes ou quantos não são afetos? Quantos casos nós conhecemos de pessoas, de cidadãos deste país, mulheres e homens deste país, não conotados com partido no poder? Mas, Luísa, o facto de uma pessoa ser ligada ao MPLA ou alegadamente ter conexão com o MPLA é um impedimento para ser Não nomeado? é um impedimento. Atenção, não é um impedimento. Não é um impedimento. Não é um impedimento. Não é um impedimento. Tanto é que por isso é que eu perguntei. Quantas não são do MPLA? Quantas não são afetas ao partido no poder? Porque, do mesmo modo que as pessoas afetas ao partido no poder, ou qualquer outro, tendo competências, tendo méritos, devem ser nomeadas, outras pessoas não afetas ao partido no poder devem ser nomeadas. Por que se fez tanto alarido em relação ao caso do Padre Congo em Cabinda? Porque é mesmo um ato isolado, é mesmo uma exceção, é algo inédito e que realmente chamou a atenção da opinião pública. Tanto é que algumas pessoas acharam que significava, por um lado, a inclusão, não é? Que o governador de Cabinda estava a ter uma governação inclusiva, mas outras acharam que o padre teria sido comprado, teria sido vendido. Seja, então eu também não. Quando alguém é nomeado é porque foi vendido. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso, porque eu acho que aqui há um extremar muito grave de posições. E eu sou contra extremos, evidentemente, continuo a achar que a pessoa está no meio. Mas por que isso acontece? Porque não é normal. Não é normal. Não é normal. Mas não devia ser, quando começa a ser um processo normal, não devia ser incentivado. Deve sim incentivar, ser incentivado sim, mas é Cabinda, é uma exceção. Eu dizia aqui nas outras nomeações, quantas pessoas não pertencem ao partido do poder. Agora, Francisco Mendes, pelo amor de Deus, não me venham dizer que o critério militante não é importante para a ascensão, para a carreira, até para a inserção no mercado de trabalho. Nós vimos casos, eu não estou em condições de especificar, de mencionar um ou outro, mas vimos nas redes sociais, basta acendermos rapidamente, acessarmos, ou irmos a outros jornais que não sejam públicos, meios de comunicação social não públicos, para vermos denúncias com nomes, géneros, indicação e factos devidamente reportados de pessoas que foram barradas por não serem militantes, por não terem cartão de militante. Portanto, ter cartão de militante não é mau. O que está mal... Mas isso também depois das eleições do ano passado? Eu tenho a pretensão de ser uma pessoa otimista e eu encaro as eleições do ano passado, passei a encarar com muita esperança e achei que este novo governo, que este novo governo veio reacender até a esperança em pessoas que eu, por exemplo, achava que este país era o país do eterno futuro adiado. Para mim, Angola era isto, um país do eterno futuro adiado. Mas também não sou uma pessoa realista. Eu não posso acreditar que nem posso crer que em quantos meses? 6 meses? 4 meses? Não, 3 meses. Que em 3 meses, ok? Nós estejamos em condições de mudar 4 meses. Práticas, 4 meses, estamos em condições de mudar práticas que durante muito tempo são profundamente enraizadas. Portanto, eu que dizia para a doutora Paula... Mas é possível ou não mudar? É possível, sim. É um processo de mudança de mentalidade, mas as mudanças de mentalidade levam tempo e são dolorosas. De forma gradual. Há pessoas que, apesar de terem um discurso muito bonito, têm práticas completamente diferentes. Portanto, aliás, ainda há outras que, desculpe interromper, Luísa, mas ainda há outras que
enquanto estão do lado de fora, enquanto não estão como agentes públicos, criticam determinados comportamentos. A partir do momento em que passam para o outro lado, têm o mesmo comportamento. Exatamente. É exatamente isso que se passa. Portanto, normalmente criticam enquanto estão cá fora. Enquanto estão cá fora. Então, é necessário haver o quê? Mecanismos de denúncia. É necessário que seja criar condições para encorajar as denúncias de pessoas que podem, de algum modo, ter sentido lesadas por não terem ascendido a determinados cargos, por não terem entrado na função pública. É necessário que essas denúncias sejam apuradas, acompanhadas e que depois haja um resultado não vou dizer das comissões de inquérito, não é? Mas das averiguações que forem feitas. Agora, que o cartão de militante significa ainda, o cartão de militante, a militância política significa ainda uma ascensão ou uma locomotiva, passo o rigor do termo, para a ascensão social, claro que significa. A inversa também é verdadeira. As pessoas estão contadas com partidos políticos da oposição, ok? Nomeadamente aqueles que pertencem ou pertenceriam à oposição radical, como dizia o falecido deputado Filipinho Galando Vitor, que basta saberem que não fazem parte não tem cartão de militante, tem uma militância duvidosa, automaticamente são barradas. Isso acontece todos os dias em vários setores da nossa sociedade. Então, como dizia, para concluir mesmo, apurar, investigar e depois vermos se realmente essa questão da militância, a questão da partidarização é ou não mito. Mas para mim não é mito. Doutor Manuel Tutala, concorda com a Luísa quando diz que acha que concorda com o que ela diz em relação às pessoas que ascendem para cargos de responsabilidade, para as pessoas que concorrem para concursos públicos, quando ela diz que o cartão de militante é uma vantagem? Desculpa, Francisco Mendes, eu não estou a tirar mérito às pessoas que ascendam para cargos públicos. Nem estou a dizer que todas as pessoas que ascendam para cargos públicos só o fazem devido à sua condição de militantes. Estou a dizer que a condição de militantes serve de alavanca e, do modo inverso, a condição de não militante pode entravar a ascensão de muita gente, incluindo ao mercado de trabalho. A palavra do Dr. Manuel no total. Respondendo a esta pergunta, em princípio não concordo, porque as pessoas quando vão procurar emprego, ninguém é solicitado para mostrar um cartão de um partido. As pessoas concorrem. O que é que eu quero dizer nesse sentido? Voltando na questão que o Francisco Mendes colocou, se pode se despartidarizar a função pública. Primeiramente, voltando, o que é a função pública? Essas instituições públicas são geridas e mantidas pelo governo e o governo assume a sua despesa para a sua manutenção. A preocupação maior no nosso país, o único garante de emprego é o Estado. O que nós devemos incentivar é o setor privado. Eu acho que numa das abordagens do Presidente da República, onde ele diz que o Estado não estará capacitado a enquadrar todos os angolanos para terem emprego. A luta que nós devemos sugerir é que o Estado crie incentivos na motivação dos investidores, na criação dos empregos. Agora, esta questão que a doutora Luísa, sim, doutora. Luísa Rogério. Luísa Rogério acabou de dizer, são situações que as pessoas divergem em termos de conversas, de opiniões, quando as pessoas não são aceitas em instituições por falta de vagas, podemos dizer isso. Já vai há muitos anos que, por exemplo, a função pública já não há concurso público. Mas as pessoas continuam a entrar. Bom, pronto, eu não sei se tem essa versão, pode-se confirmar. Então, nós, como elementos da sociedade civil, a nossa intenção, concordamos sim que deve-se despartidarizar a função pública, mas qual é essa função pública? É o Ministério? É as alfândegas? Então, o povo deve perceber qual é a instituição que deve ser despartidarizada. Doutor, permita-me cortá-lo rapidamente.
Peço perdão. Nós falamos em partidarização e em despartidarização, certo. Mas temos alguma resistência em admitir que admitir fatos que nos façam aferir, a concluir que existe a tal partidarização. Então, se nós deixa eu fazer uma pergunta. Partidarização, ok? Onde é que estão os elementos que nos fazem crer que existe essa tal partidarização? Luísa, espera, eu tenho Nenhum contrassenso? Não, você tocou numa questão, depois vai falar, ela pediu, retirou da palavra. Não, mas depois eu vou devolver. Mas eu vou fazer uma pergunta, Luísa. Essa questão que se coloca permanentemente do cartão de militante, que se diz, mas hoje, tendo sido mudado o modelo de contratação de pessoal para a função pública, por via de concurso público, como é que acha que é possível, se há um conjunto de critérios que são definidos para concurso público, não vem lá escrito a necessidade de ter a filiação para entregar um cartão? Acha que hoje, tendo sido introduzida a questão do concurso público, ainda se coloca essa questão que estava levantada? Eu não sei, parece que, não sei se foram feitas contratações recentemente ou se o Estado tem estado a contratar. Vai haver um concurso público para médicos? Vai haver um concurso público, vai haver para médicos e professores. Aí sim, eu acho que até que a educação e saúde são áreas pacíficas, são áreas relativamente pacíficas, onde essa questão não se coloca tanto. Mas haveria áreas estratégicas, digamos assim, onde essa questão talvez se coloque. Agora, exemplo? Eu não vou citar. Mas eu penso, Luísa, que se nós ficarmos eternamente a falar com tanta abrangência, com tanta objetividade, nós devemos, com devido respeito, e isso a falar para todos, nós devemos, eu penso que nós estamos, nós colocamos na nossa cabeça o que aconteceu e não conseguimos ver que as coisas estão de facto a ser ultrapassadas. Por isso, estagnamos mentalmente. Acha que a Luísa está a falar do passado e não do presente? Sim. Não, sim, por isso é que eu acho, sim. Eu dizia há bocadinho, acho que a Luísa está a falar do passado e não do presente. Nós devemos apurar mecanismos de denúncia. Devemos encorajar as pessoas eventualmente lesadas, exatamente, para fazerem denúncias. Devemos encorajar a fiscalização. Se alguma pessoa achar que o seu direito foi lesado, se achar que por alguma razão terá sido lesada, essa pessoa tem o direito de protestar, de pedir a revisão da sua própria... O que não significa, o facto de ela achar que foi lesada, não significa necessariamente que tenha razão. Tenha sido por questões partidárias políticas também. Mas se alguma pessoa, ou os casos de denúncias têm acontecido muito, ou pelo menos têm sido muito relatados, esses devem ser apurados. Bem, tem a palavra do Dr. Lutala. Devolve a palavra. Terminando com o raciocínio que estava a dizer. Em princípio, nós estamos preocupados porque, por enquanto, o Estado é o único que garante o emprego. Mas nós, como fazedores da sociedade civil, conhecedores da matéria, devemos incentivar o governo a criar incentivos para o setor privado, para que as pessoas criem mais empresas e que empreguem o nosso cidadão. Brevemente, anunciou-se que haverá concurso público para os médicos e para os professores. Lá se tem sempre critérios, tem a idade, tem, se calhar, a formação, tem a experiência. Então, julgo eu que não existe a questão de cartão de militante como uma condição para garantir o emprego. Não é uma condição formal, não é? Quer dizer, nem objetiva. Não existe, quer dizer, como critério. Então, se existe caso isolado, desconhecemos na estatística, mas o que nós conhecemos que as pessoas, pronto, estatisticamente não podemos dizer desconhecemos, nem o número, nem a própria porcentagem. Então, é por isso que, é muito taxativo, temos que dizer que sim, as pessoas entram por mérito, concorrem, vão a teste de avaliações e depois são integrados aos cargos e funções que eles concorreram. Excepto casos isolados que podemos dizer que não recorreu a alguém que lhe conhece, que o processo entra nesse sentido, mas em termos de cartão de militante, então desconheço e discordo. Tem a palavra Fuca Musser. Muito obrigado. Eu acho que ontem isto já foi um critério, mas hoje talvez a questão não se coloca assim, né? Como foi colocado aqui. Acha que hoje há uma evolução? Bom, os sinais são completamente diferentes, né? O que não pressupõe dizer que não há. É um pouco a ideia de que a função pública é simplesmente o problema micro
da despartidarização do Estado, né? Ou da partidarização do Estado. É o problema micro. Nós estamos aqui a analisar todas as variantes, desde o problema macro ao problema micro. Este é o micro. E eu entendo que, tendo... Para si, qual é o problema macro? Não, o problema macro é aí onde já falamos, na questão do... Não é isso, eu não disse isso e nunca diria isso. Não, está bem, mas avançando nessa questão da despartidarização, da função pública, estava a falar. Exatamente. Eu entendo que o mais importante hoje na função pública, mais do que pensar-se que algum critério de seleção em função da militância, nós temos estado a verificar que a maior parte dos concursos públicos na função pública, passo o pleonasmo, questiona-se a condição da transparência. Quando não há transparência, leva a crer de que as outras pessoas é que foram para lá. Se tiver que me fazer entender, estamos recordados de que, algum tempo por aqui, há setores do funcionalismo público que promoveram concursos públicos, mas que não houve resultados. Falávamos da PGR, falávamos da educação, falávamos da saúde, não houve resultados. E o que é que isso tem a ver com a partidarização? Deixa-me só terminar. E não há uma informação oficial destes organismos de como é que ficaram os concursos. Se porventura não há esta transparência, o cidadão normal, com vontade de ter um emprego, que concorre, sente-se excluído. Não é que, se calhar, houveram situações que não permitiram, mas se sente-se excluído e não há informação oficial, pensa que foi substituído por um outro critério. É isto que nós temos que evitar, a falta de transparência nos concursos públicos, né? Para não darmos aso à perspectiva ao pensamento da partidarização. A outra questão, e aliás concordo com o doutor, não é que o Estado seja nesse preciso momento o único empregador, não. O setor privado também emprega e tanto mais é que com a crise, muitas empresas sentiram-se obrigadas a fecharem e atiraram ao mundo do desemprego milhões de jovens. Voltando a essa questão que estamos a abordar. Eu penso que nessa altura o Estado tem que, para além de aumentar a oferta de emprego, criar condições para animar o setor privado e empresarial na necessidade de absorver mais gente para o mercado do emprego, né? E, sobretudo, esbate-se estas questões de falta de emprego como uma forma também de se dar resposta aos desafios em si, quer do próprio Estado e quer da governação. Há outra coisa que nos faz acreditar, embora eu tenha dito que se ontem foi assim e hoje não é, talvez de uma forma diferente, é naquilo que a Luísa acabou de explicar. É bem verdade que o facto de muita gente que não seja militante do partido a ingressar no funcionalismo público, né? Mas que depois da sua inserção são conotados com posições não políticas, mas com posições críticas, pode não ser sobre os atos do Estado, da governação, mas aí dentro da própria administração, estas pessoas são sobretudo impedidas ou não lhes é possibilitado, não lhes é dado a possibilidade de serem promovidos, né, num emprego. Essa é a grande questão. Se ontem a militância foi um critério, mas hoje a promoção é que é a grande dificuldade. Nós temos estado a assistir denúncias nesse sentido, sobretudo aquelas pessoas que fazem parte dos sindicatos no funcionalismo público, né? São pessoas muito conotadas, o que é completamente
completamente errado, porque a greve é um direito, são conotados e, de alguma forma, não têm a promoção no serviço. Há pessoas com 10, 15, 5 anos sem promoção. Anos. Sem promoção. Mas acha que não são promovidas assim, por causa da camisola política que vestem? Bom, não é só por causa da camisola política, né? Por causa da veia crítica. E nós temos o péssimo hábito aqui de pensar que quem critica é da oposição. Há bocado no off estava a falar aqui com o doutor, um pouco isto, né? O nosso hábito de se pensar, e a Luísa chamou a atenção que não se pode pensar que todos nós que andamos aqui a criticar somos da oposição, não. Mas esta é a cultura que nós temos, a tal cultura da intolerância que é revestido aos políticos e não só, até ao cidadão comum, que nós temos que ultrapassar. Sim, mas antes de concluir, vai falar em um minuto, Fuca. Há aqui nós somos uma sociedade que, quando discutimos essa questão da partidarização, nós defendemos que é preciso que todas as pessoas, independente da sua militância ou não, tenham os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. Mas também é um facto que, se o governo do MPLA, que é o MPLA que está no poder, nomear uma pessoa que não tem ligação ao MPLA, até uma pessoa crítica, o governo do MPLA também é criticado, é acusado de ter cooptado essa pessoa. Não é aqui uma contradição, quando nós exigimos que pessoas que não sejam do MPLA, não tenham filiação partidária, são nomeados, nós também vamos muito rapidamente, não, foi cooptado, foi comprado. Não é aqui um problema, não é uma contradição exigir uma coisa e depois, quando é feita, nós vamos criticar claramente isto. Por um lado, é o poder que não ajuda. E, por outro lado, é o cidadão que não se educa. Porque nós propagamos tanto, falamos tanto da democracia, mas não somos democratas e não é possível fazer democracia sem democratas. E um dos princípios fundamentais de um democrata é tolerância. Por mais que não concordemos com as coisas, mas temos que as respeitar, é normal. Eu penso que aqui tem que haver alguma sensibilidade. Doutora, por Senão favor. Você não me deixa falar. Não, dá uma parte da doutora, tem a palavra, doutora. Eu estava não quer dar uma parte da senhora? Seja tolerante. Não é uma questão de tolerância. Sim, mas diga, doutora, o que é que quer dizer? Intolerância. Vou deixá-lo terminar. Então termina, Fuca. É simplesmente isso, né? E, aliás, nós criticamos as pessoas da oposição que criticaram o Padre Congo. É um pouco isso. Nós temos que nos educar sobre os princípios da democracia. A democracia não é um discurso. Democracia é um exercício. E exercitar a democracia é estar em sintonia com as suas condições. E a tolerância é uma das condições da democracia. E isso é que nós não temos. Por isso é que achamos estranho quando alguém da oposição é nomeado, é cooptado, é indicado, é logo um problema. Mas também os sinais, e a Luísa disse muito bem, quando são casos raros, quando são casos excepcionais que acontecem uma vez em 10 anos, obviamente permite com que as pessoas assustem-se dessa forma, né? Porque não basta, eu também quero acreditar que estes sinais sejam sinais de alguma despartidarização, ou de alguma inclusão ou de alguma abertura. Que não sejam simplesmente a construção de uma democracia utópica, né? Porque se também queremos praticar atos simplesmente para o inglês ver, ou porque se calhar em Cabinda tivemos uma baixa de popularidade nas eleições, perdemos aquela circunscrição territorial e é preciso cooptar as pessoas que têm alguma visibilidade simplesmente para mostrar que estamos abertos e angariar militante e depois não se dá liberdades a esta pessoa e condições de trabalhar, de pôr a sua inteligência ao serviço da administração, também é mau. Doutora Paula tem a palavra. E vamos ver em que ponto é que podemos evoluir sobre essa perspectiva da inclusão na governação. Doutora Paula. O que ainda falta-nos um caminho longo para alcançarmos esse desiderato. Tem a palavra a doutora Paula de Sousa.
Dá para perceber que o tema tem que ser analisado com alguma sensibilidade. Eu defendo única e exclusivamente o mérito de todos os angolanos. Como cidadã, o meu contributo deve ser incentivar, não só os meus, mas todos no geral, pela educação. Enquanto que, e penso que é a forma máxima de eu contribuir para Angola. Além da valorização do capital humano, que aqui já frisei, eu penso que também devemos ajustar a esse quesito o patriotismo. Não podemos fingir que gostamos, temos que gostar mesmo. Isso para dizer que o agente público, quando estiver nas suas vestes de agente público, tem que olhar única e exclusivamente para o interesse público. Temos que olhar para o desenvolvimento de Angola como um objetivo nacional. Mas só podemos fazer isso com educação, com patriotismo, com respeito por nós e entre nós. É isso que eu defendo. Pronto. Nós estamos a caminhar para o fim. Vamos entrar em questões. Luísa Rogério, aqui quando se discute essa questão da despartidarização do Estado, às vezes vai-se para uma questão redutora. Pensa-se que a despartidarização do Estado significa que o partido que ganha, por exemplo, não pode nomear, não pode fazer todas as nomeações, tem que acabar com o fim das nomeações políticas, e a questão que se coloca é: o facto de alguém pertencer a um partido que esteja no poder deve ser um impeditivo para que ele ascenda. A despartidarização só se entende se não for militante. Não estaremos aqui a prejudicar pessoas que eventualmente são competentes, mas pronto, são militantes do MPLA. Não, estaríamos aqui a subverter um bocadinho a ordem da igualdade, exatamente, não é? Portanto, para começar, seria extremamente ingênuo acreditar que o partido político, o partido que ganha, não tem direito de nomear. É assim em Angola, em qualquer parte do mundo. O partido que ganha faz as nomeações políticas, faz as nomeações em função das suas conveniências e interesses e a cargos de confiança política. Portanto, eu não vou acreditar que o MPLA ou qualquer outro partido, a União da Casa C, qualquer outro partido, fosse dar um cargo de confiança, uma posição estratégica a um partido ou a um representante da oposição. Não. Mas eu posso almejar que um dia aconteça em Angola, como em outras partes do mundo, que pessoas, entidades, individualidades, homens e mulheres, que não sendo oriundas desse partido político, dessa família política, ou pelo menos não estejam conectadas com nenhuma outra força política, podem e devem ser integradas em cargos de governo, na administração pública e a diferentes níveis. Portanto, estou a falar de uma governação inclusiva, sem a conotação partidária. Portanto, é necessário que haja essa governação ou que haja essa inclusão nos mais diferentes níveis. Se a militância é um critério para prejudicar, não pode ser para beneficiar, ok? Beneficiar para beneficiar, nem pode ser para prejudicar. Portanto, a questão da militância é chamada colação quando há pessoas com capacidade idêntica ou superior, há pessoas com mérito e são preteridas em benefício de alguém simplesmente por merecer a confiança política. Vamos só tentar para a comunicação social, rapidamente. Onde é que estão os cabos eleitorais? Comunicação social não, para o panorama que nos foi dado a visualizar através da comunicação social. Onde é que estão os cabos eleitorais? Onde é que estão os comentadores? Onde é que estão os analistas que eram simpáticos ou declaradamente favoráveis ao partido no poder? É o partido que ganha as eleições. Estão todos, de um modo geral, nomeados. Estão todos a exercer cargos a diferentes níveis. Quem foram nomeados por quem? Evidentemente que tem a competência para nomear. Mas quem são esses? Não iria ser a oposição. Podia apresentar os nomes? Não vou citar nomes até para não ferir sensibilidades. Mas vamos só olhar para, eu repito, analistas, comentadores, jornalistas, alguns,
e cabos eleitorais nas redes sociais. Estão aonde? Estão, eu não vou dizer que foram compensados, não é? Mas foram nomeados para exercer cargos em determinados setores da administração pública. Não tenho nada contra isso. Não tenho, porque quem batalhou, quem lutou para que o MPLA ganhasse as eleições, estava à espera. Quando digo quem, não estou a generalizar, mas a maioria, grande parte das pessoas, estava à espera de uma compensação ou de uma nomeação. Então, onde é que está a sua crítica? Eu não falei necessariamente em crítica. Eu disse que, do mesmo modo que esse João, Antônio, Madalena e Maria, que foram simpáticos ao partido do poder, que foram os cabos eleitorais do partido do poder, podem ser nomeados para cargos técnicos. Não me estou a referir a cargos políticos, porque o ministro da Defesa, não estou a me referir a esses cargos, mas cargos técnicos. Ok? Do mesmo modo que eles podem e devem ser nomeados, porque afinal a lei estamos a falar da lei da compensação, outras pessoas também podem ser nomeadas. Não tem necessariamente estar a falar em conselhos de administração, podem exercer cargos em qualquer setor, desde que estejam devidamente capacitadas. Portanto, eu não estou a criticar Francisco Mendes, nem me ocorre fazê-lo, a militância pela militância, o cartão de militante. Nem estou, nem poderia estar contra um partido vencedor das eleições. Mas estou contra o facto de nomear-se pessoas que têm uma determinada peculiaridade, uma determinada particularidade, que é, no caso, a militância ou a conotação partidária, em detrimento de outras tão boas quanto, se calhar, melhores do que. Então, é necessário que nós identifiquemos situações. É necessário, vamos só chamar rapidamente o exemplo de Moçambique. A Renamo e o governo moçambicano e a Renamo acordaram, creio que em 2015, em novembro de 2015, um memorando para a despartidarização do aparelho do Estado. Identificaram problemas, identificaram setores, incluíram a função pública e a comunicação social, muito embora a comunicação social não faça parte do aparelho do Estado, mas eles eles referiram-se ao Estado de uma perspectiva ampla e abrangente, e partiram de premissas, o que é que devia ser feito, ok? E adotaram mecanismos de fiscalização e mecanismos de monitorização da implementação desse memorando com vista à despartidarização, porque este é um elemento fundamental para a reconciliação nacional. E nós podemos falar em reconciliação, do meu ponto de vista, não podemos falar em reconciliação efetiva em Angola. Ao fim da guerra, a paz sim senhor, mas não há ainda reconciliação. Eu sonho com uma Angola em que a Luísa, o Francisco Mendes, a Paula Souza, o Fuca, o amigo Loto Tala, qualquer um de nós possa ser nomeado sem que se olhe para a sua cor partidária. Eu sonho com uma Angola em que o Padre Congo, ou quem quer que seja em Cabinda, que tenha criticado severamente o governo do MPLA, ou o governo do MPLA, possa ser nomeado sem que isso faça manchetes. Deixa-me fazer uma provocação. Acha que, quando defende essas questões a que se refere, acha que, e a Moçambique está a caminhar quase para isso, acha que devia haver uma partilha entre quem ganha e quem perde para, digamos, atender a isso que se defende da despartidarização do Estado? Mas não, seríamos na inclusão. Não é partilha. Aliás, nós tivemos o GURN e todos nós sabemos quais foram as lições do GURN. Mesmo os membros do GURN cumpriram, executaram o programa do MPLA. E o GURN teve uma particularidade que nós não falamos muitas vezes, é que os ministérios a que foram dados aos partidos, os partidos também meteram lá seus militantes como funcionários. E, portanto, isso faz parte da cultura do modo de operar do povo angolano, não é? Não, é um fato. Eu não sei se aconteceu com todos os partidos, mas a tendência de alguns buscarem os próximos, e o nepotismo em Angola virou escola. O nepotismo é uma realidade inquestionável, ok? Que deve ser mudado. Em Angola? Não estou... Temos que olhar para os Estados Unidos. Não, estamos a falar concretamente de Angola. Sim, voltando ao tema, não deve ser assim, não tem que ser assim, não significa partilha do poder, não. Significa simplesmente inclusão, atribuição por mérito e não inclusão. Portanto, o reconhecimento do mérito do capital humano. Eu acho um desperdício tremendo não nomear alguém para um cargo, e não tem que ser um cargo de alto nível, não. Um bom técnico. Um bom técnico para fazer determinado trabalho,
simplesmente pelo facto de não sermos setor de confiança política. Porque há técnicos que ficam à deriva em gabinetes, em ministérios, que não fazem rigorosamente nada e ao fim do mês têm um salário. Por quê? Porque não são meritórios, não é? E esse meritório tem a ver com a sua condição política. Às vezes, nem sequer são da oposição. E nós somos vivemos num país de rótulos, onde, quando eu não conheço a colaboração partidária da Luísa, automaticamente, se calhar poderia ter uma postura, não estou a falar da Luísa Rogério, de uma qualquer Luísa, não é? Crítica contundente, é automaticamente conotada com oposição. E ser da oposição em Angola ainda significa ser quase inimigo. Muito bem. Tem a palavra o doutor Manuel Lotutala. Ok. Em princípio, o nosso debate deve trazer a unidade, a paz e a reconciliação nacional e a concórdia. Os cargos políticos é da confiança do partido que ganha as eleições, porque o partido tem estatutos, tem moções e tem uma estratégia filosófica e política com um programa de governação. Não se exclui a outros cargos técnicos que também dependem da avaliação do partido que governa. O que é que nós estamos a debater neste momento? Às vezes reconhecemos, às vezes discordamos. O que nós devemos transmitir aos telespectadores, à sociedade civil, que já existe uma vontade, que as coisas vão a uma fase de mudança. Se nós já estamos a reconhecer a inclusão de alguns elementos que ontem eram críticos, que podem trabalhar e trazer mais valia à nação e ao Estado angolano, é isso que nós pretendemos. Significa, e o exemplo concreto que se deu agora do governo, que houve ministérios que receberam esse pelouro e tentaram também incluir pessoas de confiança. Às vezes nós falamos dos governos africanos, quer dizer, é um modelo que as pessoas dizem que os governos africanos, eles têm sempre o princípio de trabalharem em sentido de conhecer as pessoas numa confiança para estar ao meu lado. Mas nós estamos a caminhar numa boa fase e eu estou convicto que essa fase é crucial, porque em princípio as atenções estão viradas a esta questão de despartidarização do Estado. E é um tema que eu acho que é pertinente e nós estamos num bom caminho, porque isso não vai trazer discórdia, mas vai trazer a reconciliação, a paz e a unidade. Focamos Zé. Francisco Mendes, eu sou da seguinte opinião. Eu acho que os quadros são nacionais, independentemente de estarem filiados em partidos, mas são quadros nacionais. E, sobretudo, numa altura em que o país está em grandes desafios. Precisamos identificar os quadros com grandes valias para estarem à altura destes desafios, quer do Estado, quer da governação. E eu acho que há setores das quais podemos garantir a nossa confiança política, mas que não precisamos necessariamente que sejam militantes ou qualquer coisa parecida, né? Nós precisamos identificar na sociedade aqueles quadros nacionais que valem para o país, né? E que nós temos muitos com capacidade demonstrada, mas que não são tidos e achados. Eu lhe digo, por exemplo, nós para as embaixadas, os embaixadores são de carreiras. Não são embaixadores, temos conselheiros, temos adidos e tudo. Não precisamos que sejam do partido. No setor público empresarial, nós não precisamos que sejam militantes. Você acha que toda a gente das embaixadas é tudo bem para lá? Eu não acredito. Em todas as embaixadas, desde o embaixador, o primeiro secretário, o segundo secretário, doutora, adido financeiro.
Doutora, se não for doutora, não. Deixa-me que eu lhe explique. Estamos a e é exagerar. muito simples. Todas as embaixadas, em todos os consulados. Doutora, não é exagero. Nós estamos que é a um analisar exagero. um caso concreto. Deixa-me que eu lhe explique e é muito simples. Claro que tem. Claramente de outro partido. Tem. Claramente de outro partido militante. Embaixadores? Não, embaixadores não. Não, estamos a Mas falar dos cargos. Não, isso é muito simples. Isso é que eu estou a perguntar. Se todos, tanto temos funcionários. alguns que não são aqueles que Departamento entraram local. no âmbito do protocolo de Lusaka. Como nós sabemos, o protocolo de Lusaka serviu para dividir funções no Estado, né? Entre a UNITA e o MPLA. Foi simplesmente isso. Mas eu estou a lhe dizer que quer para as embaixadas, quer para o setor público empresarial, quer para os serviços de informação, que até os seus membros têm que ser pessoas muito ligadas a academias, porque lidam com a inteligência do país, né? E não podem ser cargos completamente politizados. Nós aqui temos muitos bons acadêmicos, temos pessoas com análises muito coerentes sobre o Estado e com muita inteligência que podiam ser aproveitados para esses serviços. E nós, hoje, a fragilidade do nosso Estado, depende, é muito associada ao modus operandi dos nossos serviços de informação, a vulnerabilidade, quer das nossas fronteiras, quer do índice de criminalidade. Ou estamos a nos bater com a questão dos tráficos de crianças, tráfico de drogas. Tudo isso está associado à fragilidade dos nossos serviços de segurança, que não precisam necessariamente serem órgãos politizados. Então nós temos um conjunto de serviços no âmbito do Estado e da governação que precisam ser integrados por angolanos com inteligência e ao nível desses desafios. Pronto, 30 segundos para terminares. Para nós vamos dar depois 30 segundos para todos também. Estamos no fim mesmo. Ok. 30 segundos. Mas é mesmo para terminar? É mesmo para terminar. Já não há mais tempo. A minha reflexão no âmbito da despartidarização, eu penso que a grande instituição do Estado que não pode ser partidarizada é a Presidência da República. Nós já dissemos que temos necessidade de voltar à eleição direta. Mais do que isso, na minha reflexão, e aliás, o MPLA é o partido que sempre governou Angola, confunde-se com o Estado. Ter um presidente do partido, da República, que foi escolhida pelos angolanos simplesmente para governar, não satisfaz-me a mim, enquanto cidadão, ser este mesmo presidente de um partido. Para mim, o presidente é uma figura neutra, é um árbitro e não precisamos que se confunda outra vez, não precisamos que estagnemos nesse pressuposto da partidarização do Estado através do órgão Presidência da República. Está terminado os seus 30 segundos. Tem a palavra o Dr. Manuel Lotutala. Tem 30 segundos para concluir. Ok, para mim o debate não saiu por acaso, um debate que veio para elucidar a sociedade civil. O que nós pretendemos, se calhar, é a separação de poderes entre o governo e o Estado. Tentarmos ver a situação que o Fuca falou, isso depende dos partidos políticos, porque são eles próprios que indicam os candidatos para a governação. Então, significa se a despartidarização vai ser uma vitória para todos os angolanos, então nós temos que perceber qual é a linha que temos que perseguir para a unidade e reconciliação nacional. Muito obrigado. Luísa Rochelle. Todos juntos podemos, todos juntos somos capazes. Portanto, é importante que haja despartidarização para que os angolanos sejam eleitos, sejam nomeados, sejam indicados para diferentes cargos, tenham acesso ao emprego e possam exercer sua cidadania independentemente da sua conotação partidária, da sua cor partidária. Ser um partido político, ser militante é um direito que cada um de nós tem. É inquestionável, faz parte, dizia, da cidadania. É um direito de cidadão. Agora, vamos reconhecer, sim, que essa partidarização, vamos identificar os fatores que contribuem
para a partidarização e mudar este estado de coisas, porque afinal de contas o Estado somos todos nós e Angola é de todos, não de partidos políticos. Doutora Paula de Sousa. Eu concordo que o governo tem que ser composto, sobretudo a lugares-chave, por pessoas de confiança política do presidente, porém, reitero que Angola é dos angolanos, temos que olhar para Angola, para os angolanos, e o único e exclusivo critério para nomeação, para eleição, para avaliação de qualquer cidadão, só pode ser pelo critério do mérito, da objetividade, da capacidade técnica e profissional. E que juntos somos capazes. Muito bem. Está assim então terminado o fórum de hoje. Estivemos a falar da despartidarização do Estado. Na próxima terça-feira, e porque o Presidente da República reuniu em Benguela o primeiro Conselho de Governação local, onde foram anunciados avanços significativos na preparação do processo para a realização de eleições autárquicas. O Presidente anunciou que elas poderão acontecer antes de 2022. No próximo mês de março haverá uma reunião do Conselho da República para que o Presidente faça consultas aos partidos e à sociedade civil e anunciou também que haverá um amplo debate com os partidos e com a sociedade em relação a esta matéria. Por isso, na próxima terça-feira, vamos entrevistar em direto aqui na TPA o Ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, o Dr. Adão de Almeida, para falarmos de todos esses aspectos. Aliás, as autarquias vão ser o assunto político que vai dominar este ano de 2018. Por isso, a TPA vai entrevistar Adão de Almeida, o Ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, na próxima terça-feira. Então, boa noite a todos e continuem com a TPA. Boa noite.